Bueno, buenas tardes. Tenho dois avisos, não? Boa tarde, temos alguns avisos. Por favor, primeiro, gostaríamos de dizer que todos receberão um pendrive. Me parece que à tarde, com as apresentações. E almoçamos muito bem. Como almoçamos muito bem, num restaurante muito bom. Se alguém estiver com sono, existe um cafezinho ali do lado, uma água. Que dia é longo. Para que possa se manter de pé neste dia longo. E teremos também um jantar hoje à noite. Então precisamos estar prontos. Daremos continuidade aos trabalhos da reunião. Bem, daremos continuidade aos trabalhos da reunião com a conferência que se chama O Papel das Agências Internacionais para responder às necessidades dos países de maneira a garantir a cobertura de tecnologias com universalidade e igualdade. E o facilitador da mesa, o moderador, será o consultor da Universidade de Saúde da Argentina, Tomás Pico. Bueno, muchas gracias, Mónica. Muito obrigado, Mônica. Doutor Temporão e seu representante. E aproveito para saudar a todos. E bem, eu vou fazer a apresentação então em nome de Alessandro Lengruber, que vai falar do papel das agências internacionais para atender às necessidades dos países na cultura de novas tecnologias com universalidade e equidade, como já dito. Isso é muito importante, observarmos as duas dimensões, tanto da questão da universalidade como da igualdade. E isso apresenta um conflito, de maneira que possamos seguir adiante. Bem, Alessandro Lengruber, por favor, convido a sentar-se conosco. Então, ele é engenheiro químico, com mestrado em políticas públicas na economia da saúde. E estou aqui fazendo referências, mas sei que atualmente ele está empenhado na Instituição Sul-Americana de Saúde em Washington, dando colaboração técnica para os Estados-membros em questões de tecnologias da saúde. Não sei se estou falando o que é mais importante, mas pelo menos estou passando o que conheço. Então, deixo com o senhor a palavra. Muito obrigado, Tomás. Gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui. Gostaria de saudar a todos e a todas. Muitos amigos e amigas. Aqui a Flávia, a Alicia. E tantos outros que já há muitos anos são meus amigos. Bem, farei a apresentação em português, porque primeiramente estou na minha cidade, no meu país, e acredito que seja esse o protocolo. E evidentemente porque a tradução também. Sendo assim, não vou expô-los ao meu portunhol, e assim todos podem acompanhar a tradução pelos fones de ouvido. As diapositivas estão em espanhol. E pelas apresentações que estão em espanhol. Então, acho que esse seja um bom equilíbrio e peço desculpas aos meus colegas hispanohablantes. Acho que tem apenas um slide em inglês. Então, peço desculpas por isso. Então, vou passar para o português agora. Obrigado, então, mais uma vez, essa oportunidade. Primeiro que eu tenho poucas oportunidades de fazer apresentações em português, desde que cheguei à Organização Pan-Americana da Saúde, em 2011. Obrigado ao Isags, a Tomás e a toda a secretaria aqui. Digo Tomás porque foi uma conversa que tivemos onde me contou da organização do evento, e para mim é um prazer saber também que a Flávia está participando desse processo, já de muitos anos nos conhecemos. A Alice é nossa colega da Redetsa, e todos os países aqui, muitos fazem parte da Redetsa. Então, hoje, e agradecer a toda a equipe do ISAGS, que faz um brilhante trabalho. Dizer que, para a Organização Pan-Americana da Saúde, é realmente uma honra e um prazer participar de uma reunião do UNASUL, especialmente para mim, num tema relacionado com processos decisórios apoiados por processos de avaliação de tecnologias. Nosso diretor, James Fitzgerald, diretor de Sistemas e Serviços de Saúde, não pôde vir, porque tem um evento em Washington essa mesma semana,
mas me pediu para representá-lo, e, para mim, é realmente uma honra. E, numa conversa que eu tive com o Tomás, Tomás, português, tranquilo para você? Você não está tranquilo? Por favor, para os demás, se querem, por favor, hacer uso dos audífonos, porque, às vezes, hablo um pouco rápido em português. Então, ok. Ok. Qualquer dúvida, por favor, me avisem. E, quando uma conversa com o Tomás, me disse que esse grupo já vinha discutindo questões relacionadas a processos decisórios, processos de incorporação de tecnologias. E, então, pensamos que seria interessante compartilhar com vocês um trabalho que temos feito aqui na região das Américas, algumas atividades, algumas relacionadas à rede de avaliação de tecnologias, que, apesar do nome, não congrega apenas organizações vinculadas especificamente com a avaliação de tecnologias, mas também tomadores de decisão. Então, eu vou explicar um pouco mais adiante o que temos feito. E, além de outras atividades que a Organização Pan-Americana da Saúde está envolvida, alguns projetos, um mapeamento da situação regional que foi feito, que, obviamente, não haverá tempo para mostrar todos os resultados, mas, pelo menos, uns destaques, né, desse processo eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, Tomás me disse que eu tenho 30 minutos para apresentar, eu vou tentar controlar o meu tempo aqui, para que a gente possa, depois, ter um período também para um debate. Tá? Então, eu vou passar algumas transparências, algumas diapositivas, com mais detalhes, outras com menos detalhes, tentando dar esse panorama global. Vamos ver se eu vou me entender com esse... Tá. Bom, então, esses desafios do nosso sistema de saúde, claro que coloco apenas alguns desses desafios, já foram... E minha tarefa foi bastante facilitada pelas apresentações anteriores, porque tanto a Alicia Framarin como o Reinaldo, claro que de formas distintas, com enfoques distintos, mas os dois deram com brilhantes apresentações, prepararam realmente, e não há necessidade de entrar em alguns detalhes que eles já abordaram. Aqui eu menciono algo bastante conhecido, que é o fato de que as tecnologias, e aqui eu uso exemplos especificamente de medicamentos, mas, obviamente, isso também se aplica a outras tecnologias, nós temos o desafio de que apenas uma pequena parte apresenta inovações significativas para o sistema de saúde. Então, eu menciono, o primeiro exemplo é um exemplo que foi uma experiência pessoal, quer dizer, foi o período que eu estive à frente da gerência de avaliação de novas tecnologias da Anvisa. Eu tive, né, por 8 anos, né, à frente desse trabalho. Esse período está retratado nesse dado que diz que menos de 7% dos medicamentos avaliados naquele período demonstrou realmente um benefício significativo em relação aos comparadores. O segundo dado já é um dado mais recente e mais amplo da experiência europeia, feita por um periódico bastante conhecido francês, chamado La Revue Prescrire, que indica um dado similar, ainda mais surpreendente, de que menos de 1% das moléculas apresenta uma vantagem realmente significativa, que eles chamam que em inglês chamaria de breakthrough, né? Quer dizer, seria realmente uma grande vantagem para o tratamento, grande inovação, apenas menos de 8 moléculas em 1032. Bom, esse é o nosso... Quando falamos de avaliação de tecnologias e processos decisórios, falamos desse desafio de balancear, de buscar um equilíbrio e de equidade, qualidade, atenção e eficiência, né, e tentar buscar esses três elementos, reconhecendo o papel-chave das tecnologias, reconhecendo nosso contexto de fundos limitados, de orçamentos limitados, e a importância da avaliação de tecnologias. Agora, sabemos que a avaliação de tecnologias é um elemento necessário, importantíssimo, essencial, porém não suficiente, né, para garantir um processo racional de incorporação, né.
todo um outro conjunto de elementos que eu vou, em seguida, em alguns momentos, falar com vocês. Essa definição já é bastante conhecida e a aplicação da avaliação em alguns exemplos de processos decisórios. Incorporação em sistemas de saúde, preços, que é uma aplicação bastante importante, que o Brasil aqui tem uma experiência bastante interessante, né? A Colômbia agora também começa a ir numa linha de preços baseado em valor também, né? O Aurélio, inclusive o IETS, está participando dessa iniciativa na Colômbia. E outros países têm iniciativas nesse sentido que talvez depois no debate possamos aprofundar, mas, sem dúvida, é uma decisão que pode realmente ser informada pela avaliação de tecnologias e avaliações econômicas. Guias de prática clínica também, enfim, a importância da avaliação de tecnologias. Eu vou pular, eu vou saltar essa diapositiva, que isso já foi falado sobre o histórico da avaliação de tecnologias. Gostaria de destacar a questão da resolução aprovada pelos Estados-membros aqui da região das Américas. A Alicia, na apresentação dela, comentou sobre a resolução da OMS de 2014, que, sem dúvida, foi um marco muito importante. Mas eu queria lembrar que, em 2012, os países aqui das Américas foram pioneiros em aprovar a primeira resolução sobre o tema de avaliação e incorporação de tecnologias de todo o mundo, né? Então, acho que é algo que todos os países aqui devem sentir orgulho, sem dúvida, porque foi a primeira região do mundo, né, que conseguiu aprovar, colocar como prioridade política, o compromisso político, a questão das decisões de incorporação informadas pelo processo de avaliação de tecnologias. Aqui, nesse slide, há alguns desses compromissos, né, de estabelecer processos decisórios baseados em avaliação de tecnologias, de promover esforços de institucionalizar processos de incorporação, criar vínculos entre a avaliação e o processo de tomar decisão, a participação na rede de avaliação de tecnologia das Américas, promoção de uso racional, vários compromissos assumidos pelos todos os ministros da Saúde, que, em 2012, aprovaram essa resolução em Washington, na sede da OPS. Bom, isso aqui, esse é o único que está em inglês. Eu estou apontando para cá, mas, obviamente, tem que botar para lá, né? Este aqui é um exemplo. O título e o tema que me foi proposto é do papel das agências internacionais, né, em apoio aos países nos processos de incorporação de tecnologias. E esse é o modelo que nós estamos procurando seguir. Eu espero não atingir o Tomás com o meu laser aqui, mas aqui a avaliação de tecnologias como um elemento importante, como input importante do processo decisório, mas, sem dúvida, não único. Sem dúvida, há todo um processo político, a questão de valores e preferências dos pacientes, dos próprios tomadores de decisão, contexto socioeconômico e outros muitos elementos que não estão aqui demonstrados ou indicados, mas que leva, nesse processo da avaliação de tecnologias e um processo de tradução de conhecimento, a um processo decisório que vai gerar um produto. E um desses produtos é um plano garantido de benefícios, que podemos, em espanhol, chamar de conjunto de prestações, ou plano de benefícios, né, que é um conjunto das prestações de saúde que vão ser garantidas para a população. Agora, também temos que lembrar que existe um processo de uso dessa tecnologia e toda a questão da gestão de tecnologia, de uso racional, de guias de prática clínica, e, principalmente, não esquecer que esse processo deve gerar uma retroalimentação, né, deve gerar um processo de feedback, né, informando e podendo gerar decisões de desinversão, né, que seriam desinvestimentos, né, e até mesmo, obviamente, decisões regulatórias, que nesse gráfico não estão, mas, obviamente, fazem parte, que se assume que já foi feito um estudo de eficácia e segurança dos produtos. E também questões éticas, participação social, estrutura legal. Ou seja, esse marco, framework, né, essa abordagem que podemos chamar de integral ou integrada do processo de incorporação com esses processos de retroalimentação
é o que nós tentamos trabalhar, temos tentado trabalhar com os países. Muitas vezes, os países têm conseguido implementar processos de avaliação de tecnologias, mas não têm conseguido realmente integrar com a utilização da tecnologia. Então, acho que um grande desafio, e depois, ao final da minha apresentação, eu espero trazer essa mensagem de que o primeiro desafio é, claro, estruturar um processo de avaliação de tecnologias, capacitar pessoas, criar estruturas, não necessariamente agências de avaliação de tecnologias, possivelmente, ou utilizar estruturas já existentes, mas criar capacidade de realizar a avaliação de tecnologias é importante. O segundo momento é garantir que o processo de incorporação, o processo decisório, né, que vai levar em conta muitos elementos, mas que um deles vai ser a avaliação, ou deveria ser a avaliação de tecnologias, né, como importante elemento. Agora, garantir que existe um processo, um vínculo entre esses dois momentos, a avaliação e a incorporação, como foi muito bem falado pela Alicia na apresentação dela. Agora, esses dois elementos, me parece que são bastante um consenso. É um desafio, sem dúvida. Muitos países, eu diria a maioria da região, não alcançou esse processo desse vínculo. Agora, um terceiro elemento, que é o do uso da tecnologia, da implementação das decisões, né? E nós vamos ver depois, pelos resultados do mapeamento, que isso realmente é a grande lacuna, né? É a grande brecha, né? Ela é a grande lacuna na região, e também aqui na América do Sul, isso se verifica também. Embora a América do Sul, em relação a toda a região, os dados vão mostrar que ela está bem, em termos da média dos resultados, está acima da média da região das Américas, como um todo, ainda há vários desafios a serem enfrentados aqui na América, nos países que conformam o Unasul também. Então, essa abordagem integrada é o que nós estamos tentando trabalhar com os países. Eu dou alguns exemplos, porque essa abordagem, que pode ser muito abstrata, no momento, parecer não muito factível do ponto de vista de trabalho concreto, mas mencionar, então, alguns exemplos concretos do que nós, como Organização Pan-Americana da Saúde, temos feito, alguns exemplos. E aí mencionamos o trabalho que temos feito com os países do Caribe, né? E fizemos uma primeira atividade em Barbados, onde apresentamos essa proposta integrada. Depois fizemos um trabalho agora em Trinidad e Tobago há pouco tempo, para seguir nesse planejamento, nesse plano de trabalho. O Paraguai, uma pena que o Paraguai não esteja hoje aqui na reunião. O Paraguai, temos trabalhado para a criação da primeira direção aqui na região, integrada com avaliação, incorporação e uso racional. Vai para a primeira direção ligada ao ministro, que vai trazer essa concepção de integração. Então, vai ser um primeiro resultado concreto. Estamos lançando, no próximo ano, o primeiro curso integrado também, a avaliação, incorporação e uso racional, em conjunto com nossos colegas lá de Washington e os centros colaboradores. Bom, já mencionei a atividade do Caribe. São alguns exemplos de atividades que estamos desenvolvendo. Eu queria dizer que essa abordagem integrada, que foi proposta e aprovada pelos países em 2012, traz alguns eixos principais. Não vai dar tempo de falar em profundidade sobre esse assunto, mas eu vou colocar assim, apenas esses eixos de forma mais breve, que seria, primeiro, a integração da avaliação de tecnologias nas políticas públicas, utilizar ela como um eixo integrador, transversal dos processos de regulação, de incorporação e de uso racional. Depois, o segundo elemento, estabelecer o marco institucional, né? Criação de vínculos explícitos entre os processos de avaliação e de tomada de decisão. Depois, fortalecer recursos humanos, isso sempre, promover a geração de evidências e difundir informação. Acho que temos uma grande carência de dados, grande carência de dados locais, e isso, sem dúvida, precisamos trabalhar nisso. Um eixo do uso racional das tecnologias, já mencionamos isso, a questão das guias de prática clínica, a questão da avaliação do desempenho. Fiquei muito interessado com uma informação da Alicia na sua apresentação, de que o Quebec realiza esse processo de avaliação do impacto,
Isso acho que é uma lacuna importantíssima nos países, vejo muito pouco isso aqui na região, e mesmo em outros países fora da região, países até avançados, podemos a questão do NICE, né, no Reino Unido, que já conhecemos bastante experiências, tivemos diversas missões conjuntas. O mesmo NICE, agora, depois de tantos anos, está desenvolvendo seu primeiro modelo de avaliação de impacto do sistema inglês de avaliação e incorporação. E, claro, colaboração em redes, depois vamos falar da importância disso para o sucesso, né? Bom, mencionando que redes de avaliação de tecnologias, existem algumas experiências muito interessantes. A Argentina tem uma rede nacional chamada Redaretz, que acaba de ser incorporada à Redetsa, a Rede das Américas, faz um trabalho muito interessante. A Rebrats, aqui no Brasil, né, e mencionar o trabalho que a Flávia fez, muito importante, a Flávia Elias, nesse processo de formação da rede brasileira de avaliação de tecnologias. A rede hoje, acho que tem mais de 80 instituições participantes, né? Então, é uma experiência muito exitosa, muito bem-sucedida da Rebrats. No nível sub-regional, né, o Mercosul, embora não tenha uma rede formal, mas, sem dúvida, os países atuam em rede, os países do Mercosul. Existe uma subcomissão de avaliação de tecnologias que é bastante ativa, e também Flávia participou disso bastante, né? Eu mesmo tive participação, e a Redetsa, podemos dizer que a Redetsa, de uma certa maneira, surgiu, né, o seu embrião surgiu desse trabalho do Mercosul, que depois foi ampliado a partir do trabalho que esses países estavam fazendo, surgiu a ideia de expandir isso para uma rede regional. Então, reconhecer todo esse trabalho que foi feito. Os países andinos também avançaram muito em questões de metodológica, de capacitação. E, no nível regional, compartilhar com vocês, claro que muitos já conhecem, compartilhar um pouco da experiência da Redetsa. A Redetsa foi criada em junho de 2011, né? Estávamos, muitos aqui dos países que estão aqui hoje, estavam naquela reunião. Me lembro, mais uma vez, da Flávia, porque foi feita durante o Congresso Mundial de Avaliação de Tecnologias. Foi a primeira vez que um país latino-americano sediou o Congresso Mundial, que nós estávamos participando da comissão organizadora, e fizemos o lançamento durante o Congresso, aqui no Rio de Janeiro, em junho de 2011. E hoje já crescemos muito. Naquela época tínhamos um número bem menor de países, e hoje já temos 14 países, com 28 instituições. A OPS tem um papel de secretaria, ela faz a secretariado da rede, e tivemos a conquista de que os países membros, em 2012, reconheceram a Redetsa como a rede realmente oficial das Américas para esse tema de avaliação de tecnologias. Está mencionado na resolução. Esse é o nosso mapa. Dizer que nós temos quase todos os países do Unasul compõem a Redetsa. Estamos ainda precisando incorporar a Venezuela, precisamos incorporar a Guiana e precisamos incorporar a Suriname. São os três. Queria fazer, inclusive, um convite, né? Me parece que Suriname não está hoje representado, mas ao nosso colega da Guiana e da Venezuela, queria fazer esse apelo, um convite, né, para que, no ano próximo, possamos incorporar esses dois países, quiçá, também, talvez, Suriname, para ter todos os 12 países do Unasul participando, seria muito importante. Bom, menciono rapidamente algumas atividades da Redetsa, porque eu queria centrar a minha apresentação mais na questão dos resultados do mapeamento que nós fizemos, mas um pouco para dar ideia do dinamismo da rede, tudo que tem sido feito em termos de encontros presenciais, colaboração com outras redes, como a rede europeia, como a rede asiática, como a rede mundial, nossa comunidade de práticas, que tem já muita informação na plataforma, os cursos que nós temos feito e o mapeamento, né? O nosso sítio, nosso sítio web, que está disponível, da Redetsa, para que vocês podem consultar, o programa de webinars. Tivemos, na semana passada, nosso colega aqui da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Brasil, da Conitec, está aqui presente, e tivemos um programa muito interessante de uma visita. Foi um programa, parte da Redetsa, do plano de trabalho da Redetsa, vários países, esses países que estão indicados aqui,
estiveram uma semana, na semana passada, não é isso? Semana passada, estiveram em Brasília, conhecendo a experiência do Ministério, especialmente a experiência da Conitec, participando, inclusive, de 2 dias de reuniões, de sessões deliberativas da Conitec, e foi algo muito bem avaliado. As próximas visitas vão ser a IETS, na Colômbia, a INES, em Quebec, e também a IEX, na Argentina, ainda a ser confirmado. Essa é a nossa linha do tempo em termos de reuniões. Já fizemos realmente muitas atividades, não vou dar mais detalhes, acho que vocês podem ler aí as atividades realizadas. Todos os anos fazemos, ao menos, no mínimo, uma reunião, às vezes 2 reuniões da rede, presenciais, além das reuniões virtuais, a cada 2 meses ou cada mês. E, então, essa é uma agenda bastante ativa. A última reunião fizemos no Chile, sei que nossos companheiros, o companheiro do Chile está presente, fizemos a reunião no Chile há poucos meses, e agora vamos programar nosso próximo ano, ainda não está definido o país. Essa é a primeira, é só uma informação rápida sobre a comunidade de práticas. Isso é o nosso ambiente virtual para intercâmbio de informações. Nós temos hoje já 194 documentos, já com 49 informes de avaliação de tecnologias compartilhados na comunidade de práticas. Temos um fórum de discussão dos membros, que podem trocar ideias, agenda, notícias que saem sobre... Então, esse é aberto apenas para os membros da Redetsa, e temos o site, que é aberto, é público, é um site público que todos podem ter informação. Nossa comunidade de práticas, isso são mais ou menos para dar uma ideia dos documentos, mas isso a gente pode passar. Também temos nosso fórum de consulta. Então, quando um país tem alguma necessidade imediata, por exemplo, para saber informação sobre PET-CT, ou tem informação sobre manejo de hemofilia, então já se compartilha naquela mesma semana uma série de informações. Esses são apenas alguns exemplos de fórum de consultas entre os membros que podem trocar informações. Esse é o nosso sítio, nosso site. Para quem quiser mais informações, em espanhol, inglês e português. Esse é o nosso programa de webinars. Convido a todos a participar do programa de webinars, tem tido realmente bastante impacto e participação. A Alicia, por exemplo, já deu uma grande apresentação sobre o uso da avaliação de tecnologias em diagnósticos. E também, agora em 2016, vamos programar a cada 2 meses um webinar. Então, convido a todos. E lembrar que estão todos os webinars gravados, ou seja, quem tiver interesse em assistir a esses webinars, que, por favor, podem pedir, entrar no nosso site e ter gravado todos os webinars que foram realizados até agora. Atividade de capacitação, temos uma parceria, uma colaboração com o nosso centro colaborador na Argentina, o IEX, que é centro colaborador da OMS, da OPS, em avaliação de tecnologias. Já fizemos um curso de avaliação de tecnologias, que teve muito interesse, mais de 350 solicitações, e com uma participação de 20 países. Então, conseguimos capacitar 47 pessoas de 20 países. Foi uma iniciativa bastante interessante. Também na área de gestão de tecnologias, acabamos de realizar um curso de gestão de tecnologias, onde tivemos mais de 500, ou quase 500 postulantes, e tivemos participação de 19 países de hispanohablantes, né, de fala espanhola, e 9 países do Caribe inglês. Então, tivemos aí 28 países participando, quase todos os países das Américas participando desse processo. Na capacitação de gestão de tecnologias também acabamos de realizar esse curso na semana passada. Outras iniciativas de capacitação, podemos passar algumas. Por exemplo, a Redaretes acabou de oferecer 15 bolsas, né, para cursos de avaliação de tecnologias oferecidos pela Redaretes, e outros cursos também com algumas, como se diz, becas, né, bolsas em português. Vamos falar, então, agora sobre o mapeamento, porque acho que isso é importante apresentar esses resultados. Nós fizemos esse mapeamento em 2 módulos, ou 2 componentes. O primeiro, chamado mapeamento de capacidades institucionais, e o segundo, mapeamento de processos decisórios. E esse resultado pode ser bastante interessante para essa discussão que vocês estão tendo aqui,
justamente porque foi centrado no processo de tomar a decisão, não especificamente ou somente avaliação de tecnologias, mas sobre processos de tomar de decisão institucionais. Isso foi feito esse mapeamento foi feito num projeto que nós tivemos com a London School of Economics e outras 3 instituições, incluindo o NICE, incluindo a Escola Andaluza de Saúde Pública e várias instituições da Europa. Nós fizemos, esse projeto está terminando agora, no final deste mês, agora de dezembro. Foi um projeto de 3 anos, que envolveu outras atividades que eu vou falar agora em pouco tempo, nos próximos minutos. Esse mapeamento que foi feito, ele contou com uma parceria com o Mercosul, especialmente na questão do formulário utilizado para o mapeamento de capacidades. Foi um formulário que foi desenvolvido pelos países do Mercosul, especialmente o Uruguai, aqui agradecer aqui ao nosso colega do Uruguai, especialmente a equipe do Uruguai, da Ana Pérez e toda a equipe lá do Ministério da Saúde do Uruguai, que coordenou esse trabalho na época, há muitos anos, na época desse trabalho do Mercosul, e nós adaptamos esse questionário para utilizar para toda a região. E outro questionário, que foi esse de processos decisórios, foi desenvolvido por esse projeto e também foi aproveitado para toda a região, para todos os países. Então, um pouco para dizer como foi feito isso. Então, o primeiro é um mapeamento com 25 perguntas, fizemos e o segundo com 65 perguntas de processos decisórios, onde perguntamos, por exemplo, características das instituições, processo de tomar decisão, como se implementou esse processo, quais são os desafios, e fizemos isso online, foi um SurveyMonkey. O mapeamento seguiu esse processo, né, onde nós enviamos isso para pontos focais, identificamos instituições, tivemos 106 respostas mapeadas de capacidades e 46 de processos decisórios, num total de 24 países no mapeamento de capacidade e 30 no outro processo. Eu vou passar mais rápido aqui, porque isso acho que não interessa tanto, mas como foi feita a metodologia e como chegamos a um número. Processo de capacidades, onde nós, a cada ponto focal, identificava que instituições poderiam realizar a avaliação de tecnologias, enviamos esses questionários e identificamos, então, no final, 94 instituições com potencial, ou que realizam, ou que têm potencial de realizar atividades relacionadas com a avaliação de tecnologias. Eu peço desculpas a quem está anotando, mas eu estou passando, mas isso vai ficar disponível para vocês depois. Então, no final de contas, no final de tudo, tivemos 31 países que participaram de alguma forma, enviaram alguma informação, não necessariamente as 2 informações, os 2 questionários, mas pelo menos alguma informação de 31 países, o total de 35. Recebemos 146 respostas, identificamos 11 países com instituições ou unidades de avaliação de tecnologias, 94 com alguma capacidade, e estamos enviando agora propostas de artigos científicos para algumas revistas. São todos os países que participaram, se eles têm unidade de avaliação de tecnologias ou se não têm, e se eles realizam atividades relacionadas com a avaliação de tecnologias. A maioria dos países que não fazem parte da REDETSA não tem instituições formais ou unidades formais de avaliação de tecnologias, embora realizem atividades relacionadas com o tema. Enquanto no país da REDETSA, obviamente, a maioria tem unidades formais. Essas são instituições que realizam 73% da amostra informou que realiza algum tipo com o Brasil com o maior número de instituições. Produção de documentos, Canadá com o maior número de documentos identificados de avaliação de tecnologias, aí Argentina com número significativo, Colômbia com número significativo também, Brasil, e o México, especialmente em verde, especialmente com o tema de guia de prática clínica. Aqui, então, como perguntamos, se a tomada de decisão por parte da instituição depende ou está informada por conclusões ou por informes de avaliação de tecnologias, né? Então, vejam que apenas 7% dos países, 8% dos países das Américas respondeu que sempre, ou seja, um número bastante pequeno, um número mais significativo respondeu que, na maioria dos casos, e alguns países simplesmente responderam que em vermelho, em rojo, 17% que não tomam decisão, que as decisões não são baseadas em avaliação de tecnologias.
Agora, se perguntamos sobre os vínculos, e aí é uma parte muito importante do processo decisório, perguntamos como se vinculam as avaliações de tecnologias com a tomada de decisão e estabelecimento de prioridades, né? Se vemos, e eu vou mostrar o próximo, se vemos aqui quem participa da REDETSA e outros, ou seja, quem não participa da REDETSA, há uma diferença bastante significativa, né? Quando vemos se não existe vinculação, 44% respondem que não existe nenhuma vinculação, o que realmente não faz nenhum sentido um processo de avaliação sem vinculação com a tomada de decisão, enquanto apenas 11% do REDETSA informa que nenhum. Agora, eu preparei especialmente para essa reunião alguns dados específicos aqui da região do Unasul, né? Apenas para que vocês vejam como está a situação dos 12 países, e queria dizer que os 12 países que conformam o Unasul responderam a informação que nós solicitamos. Então, 100% de taxa de resposta nos países que conformam o Unasul, né? Então, aqui nós percebemos que aqui nos países do Unasul, 14% não existe nenhuma vinculação, mas um número razoável informa que existe alguma vinculação entre o processo. Não formal, vínculo explícito, mas que se utiliza de alguma forma no processo decisório, né? Quando se pergunta se existem guias metodológicos para realizar uma avaliação em seu país, a América do Sul está muito melhor do que as Américas como um todo. 58% informam que existem guias metodológicos, apenas 29% na região das Américas. Quando se pergunta guias metodológicos para avaliação econômica, 73% aqui dos países na região informam que existem guias, não necessariamente que estão sendo utilizados na prática, mas que existem, estão disponíveis guias de avaliação econômica, e apenas 41% na região das Américas. Eu tenho aqui 5 minutos, vai ser os 5 minutos mais emocionantes da minha vida. Aqui. Vamos ter... Perguntamos se existe uma estratégia racional, estratégia nacional para o uso racional de tecnologias. O número significativo responde que sim. Porém, quando perguntamos se existem mecanismos de monitoramento da implementação de decisões de corporação, metade responde, aqui da região, da América do Sul, metade responde que não existe, ou que... que existem 45% que existem mecanismos de monitoramento. Agora, quando vemos os outros países da região das Américas, 40% que não existem, 18% desconhecem e o outro que não responde. Ou seja, 70% da região das Américas não tem mecanismos de monitoramento da implementação. Ou seja, como podemos garantir a implementação de uma decisão que foi tomada, eventualmente, baseada em um bom informe de avaliação de tecnologia e feita através de um processo transparente de incorporação de tecnologias, se isso não está garantido um processo de monitoramento da sua implementação. Ou seja, na prática, isso não vai levar a lugar nenhum, porque se você faz todo o processo baseado em evidências, baseado em processos de discussão com a sociedade, mas depois você não garantiza que você vai implementar aquilo com guias, que você vai fazer um sistema de monitoramento, na prática, você está desperdiçando recursos, na prática, você não está conseguindo cumprir o que você se propôs. Eu vou passar por esses critérios de decisão, não vai dar tempo, aqui para mostrar a importância que os países dão a estudos feitos em outros contextos, o que, por um lado, mostra interesse em outros contextos, mas, por outro, preocupa de que como esses países estão utilizando essa informação sem nenhuma contextualização. Então, eu acho que isso é importante perceber e investir muito, e esse grupo poderia investir muito nessa questão da transferabilidade, da adaptação de estudos, de como fazer isso de uma forma metodologicamente robusta. Esse estudo de caso que nós fizemos, obviamente, não vai dar tempo de falar, de explicar, mas eu vou deixar para vocês como informação. Fizemos como parte desse projeto com a Comissão Europeia, financiado pela Comissão Europeia. Queria agradecer aqui ao IETS da Colômbia, e também ao pessoal do Ministério da Saúde do Brasil, Conitec e Coordenação de Inovação e Tecnologias, pela ajuda nos dados. Nós fizemos aqui, Colômbia e Brasil, estudo de caso com trastuzumab, com estentes recobertos de medicamentos e com a vacina de HPV, de HPV, a vacina de HPV, e esse estudo de caso para mostrar, por esses 3 estudos de caso,
como foi realizado o processo de incorporação e decisão dessas 3 tecnologias nesses 2 países, comparando com o processo no Canadá e nos Estados Unidos. E Gracia, perdão, Alicia, pela sua ajuda também. Me desculpa não ter mencionado. Também em Quebec, também como benchmark, e também no NICE. Né? Então, eu vou passar agora rapidamente, porque não vai dar tempo, mas eu vou deixar isso para que vocês possam ver os resultados do estudo de caso do trastuzumab, nossos resultados, claro que muito resumidos, isso é apenas uma diapositiva. Esse é um informe com 200 páginas, então vai estar disponível em 2 meses para que todos possam ler esse informe no nosso site, e também da vacina de VPAT, ou de HPV. Essa é outra informação, alguns minutos que eu tenho aqui para compartilhar, e também me parece bastante importante. Esse foi outro produto desse projeto, que nós chamamos de toolbox, ou caixa de ferramentas, que pode ser bastante úteis para países que querem... e quero dizer uma coisa, a avaliação de tecnologias, porém, vamos ver que, na verdade, o que queremos é melhorar o processo de tomar decisão. A caixa de ferramentas não é uma caixa de ferramentas metodológica. Nós não queremos ensinar metodologia. Isso aí já existe uma capacidade formada, já existem diversas ferramentas metodológicas. Esse é realmente uma caixa de ferramentas para que os decisores e aqueles que querem começar a implementar um processo de incorporação em seu país possam utilizar e possam buscar informação, com exemplos concretos, com melhores práticas, com informações de países que já passaram por processos semelhantes, como o Brasil, por exemplo. Então, esses tem um capítulo sobre sistemas de saúde, sobre construção de mecanismos ou funções de avaliação de tecnologias, os produtos, o uso de MCDA, né, de análise multicritério, e implementação de decisões. Então, esses são os 5 capítulos do Toolbox. Aqui tem um pouco mais de detalhes, mas eu vou passar, vou deixar isso depois disponível para vocês. Mas a ideia é que que isso possa estar disponível realmente para todos os países e que isso seja uma ferramenta em construção contínua. Ou seja, isso vai estar disponível, não agora no primeiro momento, porque isso, por enquanto, não apenas, mas é um informe, um livro, um informe de 250 páginas, porém, queremos transformar isso, aí sim, numa ferramenta web, num aplicativo de iPhone, de iPad, que isso possa estar disponível para que o decisor possa, ou quem está realizando a avaliação de tecnologias, ou quem tem que tomar uma decisão, possa buscar essa informação nessa grande caixa de ferramentas que nós estamos chamando. Então, esse é o penúltimo slide, alguns dos avanços que fizemos em termos desse projeto, mapeando a região com resultado de 31 países, realizando 3 estudos de caso, criando essa caixa de ferramentas e contribuindo com esse intercâmbio de informação, seja através dos webinars, da comunidade prática, do sítio web, dos workshops, dos cursos virtuais. Né? E, para terminar, queria colocar alguns desafios. Né? Desafios. Apesar de grandes avanços, sem dúvida, os países têm avançado na institucionalização da avaliação de tecnologias. Vários países têm exemplos aqui, né? A Colômbia com a criação do IETS, o Brasil aqui com a Política Nacional de Gestão de Tecnologias, com a criação de uma política de preço baseada em avaliação de tecnologias, criação da Conitec, existe a Rebrats, né? O Brasil com muitos avanços, o Chile, recentemente, agora, aprovando uma lei de medicamentos de alto custo, que vincula também com a questão do processo de avaliação de tecnologias, com uma comissão de avaliação de tecnologias. A Argentina, né, que tem uma unidade coordenadora de avaliação, tem desafios, tem que, sem dúvida, avançar, mas existe uma unidade de coordenação de avaliação de tecnologias na Argentina. Então, vários países, né, claro, Canadá, nem preciso mencionar, né, já é um país pioneiro nessa área, mas os países aqui da América Latina, realmente, agora, existem realmente desafios, e os desafios são de realmente fazer esse vínculo com o processo de incorporação. Isso poucos países conseguiram. Eu arriscaria dizer que o Brasil, e
tentando não ter qualquer tipo de viés, mas eu diria que aqui na América Latina, o Brasil é o único país que tem realmente conseguido fazer esse vínculo direto com a avaliação e o processo de tomar a decisão. Claro que outros países, claro que a Colômbia avançou bastante, talvez não com um vínculo explícito, mas com um trabalho muito forte da agência, do IETS, apoiando decisões, mas ainda Brasil, Colômbia, eu acho que a Argentina não chegou nesse ponto ainda do vínculo explícito, e outros países precisam ainda caminhar realmente nesse sentido. Esse é um grande desafio. Temos que avançar mais na questão da capacitação, mas já avançamos muito, não há nenhuma dúvida. Há um crescimento do fenômeno da judicialização. O Reinaldo hoje falou muito bem, né, dessa questão. O Brasil é um problema seríssimo. Na Colômbia é um problema também bastante importante. Na Costa Rica também é um problema bastante importante. E me parece que em outros países está crescendo. Então, sem dúvida, é algo que tem que ser enfrentado. Um desafio de implementar essa abordagem integral ou integrada, eu acho que há um desafio importante. E, sem dúvida, a rede, o trabalhar em rede, é um caminho muito interessante. Nós tivemos grandes avanços com a questão da rede regional, das redes subregionais, das redes nacionais. Temos que aumentar a participação de países da Redetsa. Mais uma vez, faço o convite aqui para os 3 países do Unasul que não fazem parte ainda da Redetsa, e que a gente possa ter, realmente, incrementar esse intercâmbio. E acho que essa iniciativa do Unasul de trazer essa discussão sobre processos decisórios é extremamente bem-vinda, extremamente oportuna, e eu diria que, se nós cada vez pudéssemos vincular mais essas discussões e articular mais e buscar mais sinergias entre essas, como estamos fazendo agora, eu acho que teremos excelentes resultados para todos os países aqui da região. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Bueno, Alexander, muchísimas gracias por tu